Eu tive agora a reunião com a nossa bancada de deputados e senadores para tratar de duas pautas. Primeiro, para falar um pouquinho e dar tranquilidade a todos sobre a questão do filme do Jair Bolsonaro e sobre a nossa alternativa moderna ao fim da escala 6x1, algo que é muito melhor. Estou na conversa aqui com os nossos parlamentares, fui bastante tranquilo, bastante calmo em reafirmar que qualquer relação minha com o Vorcaro foi única e exclusivamente por causa do filme do meu pai. Eu acho que cabe aqui um histórico, ainda que rápido, sobre como é que foi que isso aconteceu. Ainda no final de 2024, num jantar com um amigo, comentando sobre o filme, da dificuldade de arrumar investidores aqui no Brasil, as pessoas com medo de colocar o seu CPF, de colocar a sua empresa num simples empreendimento cultural, que é um filme em homenagem ao melhor presidente da República que esse país já teve, injustiçado, tinha um receio, a razão pela qual nós optamos por fazer esse filme fora do Brasil, é um filme americano. Então ele me disse que conhecia uma pessoa que já havia investido em outros filmes, me apresentou esse investidor, que é o Vorcaro, uma pessoa que na época, lá atrás, alguém que era uma pessoa que circulava em todas as rodas aqui em Brasília, ia a eventos com o ministro do Supremo, a alta roda de empresários, patrocinava eventos de várias emissoras de televisão, inclusive fora do Brasil. Portanto, a pessoa, naquela época, acima de qualquer suspeita. Bom, o tempo foi passando e chegou o momento em que ele parou de honrar as parcelas desse contrato, que existe o contrato entre a empresa que ele indicou como sendo a investidora, com o fundo, e em maio de 25 foi quando a última vez que ele honrou com os pagamentos. E mais uma vez, nesse meio tempo, como as pessoas que estavam envolvidas na produção do filme não conseguiam retorno, era quando eu tentava cobrar dele como se para ter alguma posição. Eu falava, se você não conseguir honrar, não tem problema, eu vou atrás de outros investidores. E ele me dizia sempre que ia honrar com um contrato integralmente. Bom, aí no final de 2024, final de 2025, foi aquele áudio que todos aí ouviram, em que eu peço uma luz para saber, ter uma palavra final sobre o que vai acontecer, porque o filme já estava num grande risco do filme ser encerrado, inclusive, que seria uma grande catástrofe. E no dia seguinte em que ele foi preso. Nesse momento é que nós vimos ali que deu uma virada de chave, nós entendemos melhor que a situação era muito mais grave, e em função disso, trago aqui para vocês, eu falei lá dentro para os deputados, mas já vi que a imprensa já divulgou. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. Dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então foi uma grande dificuldade nesse momento arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme. E aí, quando você começa a entender melhor a situação, foi a matéria no domingo, que saiu, se não me engano, não sei se foi no UOL ou no Poder 360, mostrando que o próprio presidente da República aconselhava o dono do Banco Master a não vender o seu banco para um outro banco, com a presença do Galípolo na reunião, que não era ainda o presidente do Banco Central, e o próprio presidente da República, Lula, dizendo para ele aguardar, porque ia trocar o presidente do Banco Central, dando a entender que com o Galípolo presente ali naquela sala, que seria o próximo presidente do Banco Central, as coisas se resolveriam. Quer dizer, em primeiro lugar, uma prova de que o Roberto Campos Neto não tinha absolutamente nada a ver com a tentativa de ajudar o Banco Master, pelo contrário, demonstra essa conversa que era um empecilho. Em segundo lugar, você vê o envolvimento, aí sim, o envolvimento do próprio presidente da República, o Lula, praticamente aconselhando o presidente do Banco Master. E é por essa razão, gente, que a gente tem insistido tanto que é mais urgente do que nunca a CPMI do Banco Master, sim, porque vai ser a única forma de a gente separar bandido de inocente. Todo mundo está vendo. Até agora a esquerda não assinou, não tem assinatura de ninguém da esquerda, ninguém da base do governo com coragem de assinar, porque a gente quer a verdade e, infelizmente, não está dando para contar 100% com a Polícia Federal, porque uma parte dela bastante aparelhada
Nós acabamos de ver um outro absurdo que, se fosse na época do presidente Bolsonaro, estava a imprensa inteira caindo de pau. O delegado que quebrou o sigilo do Lulinha na investigação do roubo do INSS é trocado na mão grande. Eu só não sei se ele foi ameaçado, isso é porque quis, ou ele foi obrigado a sair de lá de alguma outra forma. Isso é um escândalo. Isso não pode ser admitido. Então, eu lamento que a PF tenha chegado nesse ponto de haver algumas pessoas que se submetem a fazer um papel como esse. Então, a história, o único vínculo, reforcei com os parlamentares. Qualquer contato meu com esta pessoa, que é o Vorcaro, foi única e exclusivamente para tratar do filme do meu pai, que está ali faltando os últimos detalhes para ser concluído. Inclusive, eu tive a oportunidade de passar um trailer aqui na sala para os parlamentares. Acho que gostaram bastante do trailer de 2 minutos. A gente vai disponibilizar esse trailer até domingo para todo mundo, nas nossas redes sociais e também para vocês da imprensa. E aí eu quero acrescentar 2 coisas que foram os meus pedidos, tanto à produtora quanto ao fundo, que eles se organizassem para fazer uma prestação de contas a todo mundo das despesas que foram feitas em função desse investimento no filme, de forma transparente, em até 30 dias. Foi isso que eu pedi. E o meu outro pedido, o jurídico também concordou, o outro pedido é que, assim que o filme começar a dar o resultado, o valor que foi aplicado no filme em função do investimento, por intermédio dessa empresa indicada pelo Daniel Vorcaro, ele vai ser destacado, ele vai ser separado para que fique à disposição das autoridades brasileiras para fazer o que entender que está dentro da lei. Portanto, com muita tranquilidade, muita transparência, era isso que eu tinha que falar sobre o filme. E a segunda parte da reunião é que nós tratamos sobre a alternativa que nós queremos dar ao fim da escala 6x1. Todo mundo é a favor que se trabalhe menos e se ganhe mais. Só que, infelizmente, não é a realidade que está nesse projeto de lei. Com esse projeto de lei apresentado pelo governo em ano eleitoral, com uma grande carga de hipocrisia e interesse nas eleições, tenta vender uma solução fácil para a população que não vai resolver, vai gerar desemprego em massa, vai gerar aumento do custo de vida e vai prejudicar mais os trabalhadores do que ajudar, ao contrário do que muita gente pensa. É uma legislação atrasada, a CLT, de 1943, na época que não tinha internet, não tinha home office, não tinha aplicativos de entrega, aplicativo de carro. Portanto, o Brasil avançou, o Brasil se atualizou e precisa de uma legislação muito mais moderna e que atenda à realidade do povo brasileiro. Portanto, foi passado aqui para a nossa bancada essa sugestão, essa alternativa, que seria, sim, o trabalho remunerado pelas horas de trabalho, com a garantia de todos os direitos trabalhistas. 13º, fundo de garantia, férias, todos os direitos trabalhistas garantidos, obviamente proporcionais às horas de trabalho. Assim, nós temos uma legislação adaptada à realidade nossa, com liberdade acima de tudo. O trabalhador é que vai poder escolher a jornada que quiser. É liberdade para o trabalhador escolher o que ele quiser para trabalhar. Se quiser trabalhar mais, vai trabalhar mais. Se não puder trabalhar tanto e precisar de flexibilidade, isso também vai estar atendido por essa legislação. Essa nossa proposta, ela beneficia principalmente as mulheres, porque 23% das mulheres no Brasil não conseguem, não podem trabalhar, na verdade, por causa dessa jornada endurecida, portanto, não tem onde deixar os seus filhos. Com essa legislação moderna que nós estamos falando, garantindo todos os direitos trabalhistas, a mulher que tem filhos, por exemplo, vai poder trabalhar, por exemplo, 4 horas, deixar o seu filho com alguém, voltar para casa para ficar com o seu filho, portanto, vai ter oportunidade de trabalho. E a consequência prática dessa proposta que nós estamos fazendo é um aumento das oportunidades de emprego, um aumento da qualidade de vida e também um aumento na possibilidade de ter salários melhores para os trabalhadores brasileiros. Então, essas 2 pautas que a gente queria trazer, tá, pessoal? Hoje eu não vou abrir a pergunta, isso é um comunicado que eu estou fazendo aqui a toda a imprensa e, a partir daí, eu espero que estejam esclarecidas as diversas situações, tá bom? Obrigado aí, bom trabalho. Fica com Deus.